Olá, querido irmão, querida irmã. Está começando mais um tutorial do Alimento Diário da série Palavra, Vida e Edificação. Estamos dando o livro de João e o título desse livro é O Caminho, a Verdade e a Vida. E a mensagem dessa semana, que é a terceira semana, é O Caminho, a Verdade e a Vida também. É o mesmo título. E nós chegamos ao capítulo 14. O capítulo 14, ele é um capítulo que separa, né? A primeira parte do Evangelho de João, de 1 a 13, ele fala sobre uma seção que mostra a vida eterna. Deus quer dar a vida eterna ao homem, né? Deus quer dar essa vida eterna, essa vida que governa o homem, que encabeça o homem, que encabeça todas as coisas, né? Que encabeça a igreja. Né? Só que o encabeçar, né, sobre essa vida eterna é algo abstrato ainda para o homem. É abstrato ainda para o homem reconhecer isso. Né? Então Deus enviou a sua palavra. Enviou o seu próprio Filho para poder nos trazer essa palavra. Né? Jesus Cristo nos trouxe essa palavra. Ele era a própria palavra. E nós vimos que os líderes judeus, com medo de perder, né, seus privilégios, suas posições, não creram na palavra, e esse medo de perder esse posto fez com que eles começassem a perseguir a Jesus. Né? Então Jesus começou a ser perseguido por trazer essa palavra, por trazer essa luz que ilumina. Né? Essa luz que iluminava a vida deles, eles não aceitaram. Né? Por isso é tão importante, irmãos, nós aceitarmos essa luz que ilumina a nossa vida, que ilumina nossos pecados, né? Deixa essa luz brilhar em você, deixa o Senhor resplandecer na sua vida, né? Ele vai te mostrar todos os caminhos, né? E os judeus, os líderes principalmente, fugiram dessa luz, né? Incomodou demais e passou a perseguir a tal ponto de decidirem pela morte do Senhor Jesus. Né? Então, assim, foi ficando uma coisa muito séria. E o Senhor Jesus acabou desistindo, né, desses líderes judeus, desse povo judeu, e começou a buscar as suas ovelhas. Começou a procurar as suas ovelhas e levá-las para um novo pasto, né? Para sair fora dessa lei, fora dessa tradição. E o Senhor Jesus chegou até Betânia. Betânia, ali nós vimos que Betânia é uma mini vida da igreja. Né? Nós tínhamos a casa de Simão, o leproso, olha só, um leproso. Nós tínhamos também ali Lázaro, também, que foi morto, foi ressuscitado, né? E também Marta servindo ao Senhor, e também Maria, a quem ofertou e também lavou os pés do Senhor com bálsamo riquíssimo, né? Caríssimo. Ali é uma vida da igreja, uma mini vida da igreja. Isso mostra que todos nós podemos servir, todos nós podemos fazer a vontade do Senhor e servir ao Senhor, independente da condição que nós tínhamos. Hoje o Senhor pode, com poder, nos ressuscitar, nos curar e podemos servir e dar o nosso melhor para o Senhor. Né? Graças ao Senhor que nós hoje fazemos parte desse rebanho, que nós somos cuidados pelo Senhor. Né? Logo depois, do capítulo 13, né, nessa semana nos mostra uma grande lição. Né? Capítulo 13 mostra ali a última ceia e nessa grande lição, onde todos esperavam algum anúncio do Senhor para quem seria o maior, quem seria o menor ali, o Senhor Jesus nos ensinou uma lição de lavar os pés. Ele lavou os pés dos discípulos. Isso mostra, irmãos, que nós precisamos servir e servir. O Senhor Jesus foi aquele que serviu primeiro. Portanto, vamos nos entregar aos serviços, nos entregar aos irmãos, aos serviços da igreja, né? Servimos uns aos outros, né? Graças ao Senhor que o Senhor sempre foi na frente e foi um exemplo para nós, né? Logo após essa cena e logo após ele separar Judas, que foi o traidor, o Senhor Jesus ficou ali com os 11 de confiança dele ali, né? Ele pôde abrir o coração, mostrar o seu temor em relação ao sofrimento que estava por vir. E os discípulos também ficaram tristes, né? Foi um momento muito triste, só que o Senhor Jesus deixou muito claro
né? Deixou muito claro que os discípulos não estariam sozinhos, que o Senhor enviaria um consolador. O Senhor sempre prometeu para eles que eles não estariam sozinhos, que o Senhor sempre que ele ia enviar um outro consolador, né? Trazendo esperança para os discípulos num momento tão difícil, um momento onde até o próprio Senhor Jesus sentiu, né? E ele mostrou que mesmo no momento de tristeza, que ele enviaria esse consolador para orientar sobre todas as outras coisas que iriam acontecer com os discípulos, né? E além do mais, né? Além de ser esse consolador, né? Ele seria esse consolador e orientar sobre todas as coisas e ia mostrar que o Senhor também é o Senhor de muitas moradas, né? Aqui fala, né, que vamos ler aqui em João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A gente sempre interpretou esse versículo, né, como umas moradas, né, ou o próprio cristianismo prega que essas moradas são casas no céu, mansões no céu. Não, irmãos, essas muitas moradas é a igreja, é a habitação de Deus hoje, é cada um de nós. Se há muitas moradas, são muitos em qual o Senhor pode habitar. Então ele estava preparando já os discípulos para essas moradas. Oh, Senhor Jesus, é muito rico isso, porque não só ele vai nos deixar, ele não nos deixou sozinho, nem os discípulos, mas como hoje, dentro de cada um deles, como Consolador, o Senhor faz morada em nós e vai construir várias moradas onde ele pode se expressar. Graças ao Senhor por essa morada que hoje é a igreja. Amém. Né? E no Alimento Diário ele mostra aqui, né, na terça-feira, ele fala aqui, ó, no terceiro parágrafo. Vimos na primeira sessão do Evangelho de João que Deus deseja dar-nos a vida eterna. Foi isso que eu falei no começo. Isso é, ele quer introduzir-se no homem. Deus introduzir-se no homem. Agora, a partir da segunda sessão, ele quer introduzir o homem a si mesmo, por meio da morte e ressurreição de Cristo. Então, após a morte e ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus apareceu para os seus discípulos, né? E ele soprou o Espírito Santo para dentro dos seus discípulos. Quando ele soprou o Espírito Santo, ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, a essência dele, o Espírito Santo entrou nos discípulos. Oh, Senhor Jesus, ele quer introduzir a si mesmo para dentro do homem. E após a ressurreição e morte do Senhor Jesus, né, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, ele aparece para os seus discípulos. Os discípulos estavam todos amedrontados. Ali ele entra e se encontra com os seus discípulos e sopra o Espírito Santo para dentro dos seus discípulos. Todo aquele elemento, tudo aquilo que o Senhor Jesus passou sobre morte, ressurreição, todos os elementos de Jesus, tudo que o Senhor Jesus Cristo passou, todo aquele elemento do Espírito Santo para dentro do homem, para dentro do Espírito Santo, né? E esse elemento de morte e ressurreição hoje está dentro de cada um de nós. É esse Espírito que os discípulos receberam, é hoje aquilo que a gente tem dentro de nós, para nos dar força, para vencer toda a morte e para viver em ressurreição. Graças ao Senhor que hoje Ele habita em nós. Graças ao Senhor, amém. Hoje a nossa relação é sempre de Cristo, né, para chegar até o Pai. Graças ao Senhor, Cristo hoje é o caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele é o caminho, né? Ele preparou todo esse caminho, ele preparou tudo para nós, né? Para hoje o homem ser a habitação de Deus, né? De Deus e hoje o Deus vivo, né? Pode habitar em nós, né? Ele falou, né? Sobre preparar a habitação de Deus, né? E que ele é hoje também, e que é a igreja do Deus vivo, né? Logo depois de falar sobre isso, ele entra falando que Deus é o Emanuel, que é Deus conosco, né? Ele habitará conosco pela eternidade, graças ao Senhor, que Emanuel, Deus conosco. Isso mostra que o plano de Deus foi sempre trazer o homem para perto de Deus, né? E não só para perto agora, é para nos introduzir para dentro de Deus. Oh, Senhor Jesus! Isso é muito difícil de entender, né? Isso é muito difícil de entender. Isso é um mistério, né? Que até mesmo Filipe,
em João 14:8, né? Pergunta para o Senhor, mas Senhor Jesus nos mostra, né? Nos mostra mesmo o Pai, e o Senhor Jesus responde para ele, né? É tanto tempo, né? Vamos ler João 14:8, vamos lá. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aleluia! Graças ao Senhor, né? Que é o Pai que executa as suas obras. Né? Aqui o Senhor Jesus mostra para que, mesmo nessa dúvida de Filipe, né? Que quem está por trás de tudo que o Senhor Jesus falava era o Pai. As palavras que o Senhor Jesus falava não era por ele mesmo. Né? Tudo que o Senhor Jesus falava era a transmissão da palavra do Pai. Ele era apenas um canal ali para transmitir a vontade do Pai. Por isso que o Senhor Jesus fez tantos milagres. Por isso que ressuscitou Lázaro. Por isso que teve grandes curas. Porque quem fazia a obra era o Pai. Isso nos mostra que hoje quem faz a obra é a própria palavra, né? A palavra que faz a obra, a palavra que faz os sinais. E muitos dali não criam nessa palavra, não criam no Messias, não criam no enviado, né? Ao menos ele falou, então ao menos crê, né? Ao menos crê nessas obras e nos sinais que estão sendo feitos, né? E hoje também, irmãos, nós estamos vivendo hoje, nós estamos experienciando, nós estamos escutando semana após semana muitos milagres sobrenaturais que têm acontecido, né? Muitas vidas estão sendo salvas, muitas pessoas estão tendo a sua vida transformada, né? Muitos resgates nós temos feito através, não do nosso esforço, não porque nós somos melhores que ninguém, mas tudo por conta da palavra, tudo através da palavra. Quem faz a obra é a palavra. Glória ao Senhor, que o Senhor Jesus hoje pode usar cada um de nós. Hoje o Senhor Jesus pode usar cada um de nós, porque não somos nós que fazemos a obra. Quem faz a obra é a palavra. Ó Senhor Jesus. Os judeus não creram no eu sou. Né? Eles não creram naquele que traz as coisas à existência, as coisas que não existem, né? Como eu disse, o Senhor pode usar cada um de nós hoje, né? Porque não somos nós que fazemos a obra, é o próprio Senhor Jesus que faz a obra, né? Depois, em João 17:4, ele fala que o Pai foi glorificado no Filho, né? O que significa o Pai ser glorificado no Filho? É fazer a vontade. O Filho fez a vontade de Deus, né? Por isso que foi glorificado. Hoje, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós glorificamos também o nome do Senhor. Nós glorificamos e fazemos a vontade de Deus nessa terra. Então, toda vez que nós saímos para pregar o Evangelho, quando nós fazemos a comportagem, quando nós saímos para as ruas, acontecem experiências incríveis. Acontece algo sobrenatural. Por quê? Através da palavra, nós obedecemos à vontade de Deus e Deus pode trabalhar e Deus pode fazer coisas incríveis. Deus pode, e isso é o verdadeiro glorificar a Deus. Então, é isso que traz a vontade de Deus para a terra. É quando nós obedecemos, quando nós estamos encabeçados, isso glorifica o Pai na terra. Aleluia. E antes da sua partida, né? Ali já com os discípulos, novamente preocupados, com medo, o Senhor falou que enviaria outro Consolador, né? E Consolador vem da palavra Paracletos, que significa andar juntos como um advogado. Oh, Senhor Jesus, nós temos o Emanuel, nós temos um Deus junto conosco, um Consolador junto conosco, que anda do nosso lado como um advogado, cuidando de nós, nos defendendo. Oh, Senhor Jesus, muito bom, irmãos. Muitos de nós gostaríamos de estar naquela época, viver junto com Jesus naquela época, andar com Jesus naquela época em carne e osso. Só que hoje é muito melhor. Nós temos o Senhor Jesus dentro de nós. Nós temos o próprio Deus dentro de nós nos orientando cada caminho, cada decisão e mais ainda, como um paracleto, como um advogado, cuidando das nossas necessidades, nos defendendo. Oh, Senhor Jesus!
Aleluia. Hoje, né, nós temos, né, a unção também. 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a unção que vos ensina a respeito de todas as coisas é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Graças ao Senhor que hoje nós temos a unção que nos ensina todas as coisas. E o Senhor pode nos usar, como uma sensação de paz que nós podemos sentir no nosso interior. Essa unção é como um hidratante que a nossa pele ressecada, que nós podemos recebê-la e nos confortar. Graças ao Senhor, nos direcionar internamente, né? Nós temos essa unção que nos dá a paz, que sela conosco todas as coisas. E externamente, nós temos a palavra profética, que nos dá direção, que nos ilumina. Glória ao Senhor por isso, né? Novamente eu repito, interiormente nós temos a unção que confirma, que nos dá a paz. E externamente nós temos a palavra profética, a palavra que nos dá direção e que nos guia. Glória ao Senhor por essa palavra, né? Que essa palavra rema, que dá a direção para a nossa vida, o trilho para nós. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. Hoje o Senhor está dentro de nós, como essa palavra interna, que nós temos a unção, que nos ensina sobre todas as coisas, e a palavra externa, que nos guia e dá direção, né? Hoje as pessoas estão ansiosas, nós vemos hoje as pessoas ansiosas, em pânico, estressadas. E nós provamos a palavra profética, provamos que ela nos guia, que ela nos salva, e podemos anunciar para as outras pessoas. Ao anunciar para outras pessoas, nós podemos guiá-las, né? Podemos dar a palavra para elas, também desfrutar dessa mesma fonte, que é a palavra que dá direção, tanto externa para a nossa vida, como interna, como a paz interior. Quantas pessoas gostariam de sentir essa paz interior, né? Como falou no elemento diário, né? Essa hidratação, esse refresco interior, que é essa palavra, né? Que é essa unção para nós. Glória ao Senhor pela obra redentora do Senhor Jesus, que hoje Ele é o caminho, né? A verdade e a vida, nos guiando. Ele morreu e ressuscitou, mas se tornou o Espírito que dá vida. E hoje Ele pode habitar em cada um de nós, nos guiando. Ele não nos deixou sozinho, nem os discípulos, nem a nós. Graças ao Senhor, como sua igreja, hoje nós podemos fazer a sua vontade, podemos hoje pregar o Evangelho, salvar as pessoas e levar cura para as pessoas. Aleluia! Nós somos bem-aventurados, né? Louvado seja o Senhor por esse conforto que essa palavra nos traz. Jesus é o Senhor. Amém.